Olá, boa tarde. 2022 traz mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Ao longo deste ano, novas regras começam a valer. Algumas mudanças começaram no ano passado. Entre as desse ano, o chamado efeito suspensivo de penalidades, que na prática impede que os motoristas sejam punidos antes que todas as possibilidades de defesa sobre as infrações tenham sido esgotadas. As mudanças no Código de Trânsito são um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, dá 24 horas para diretor de presídio informar se a unidade tem condições de realizar exames do ex-deputado Roberto Jefferson. Justiça condena ex-senador Luiz Estevão e 4 agentes públicos por regalias na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. Um dos policiais envolvidos recebeu em troca das regalias ao empresário um terreno de uma área que pertence à construtora do ex-senador. E ainda, na terceira reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer como funciona o pleito em Moçambique, na África. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 24 horas para que o diretor do complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, informe sobre a possibilidade de o ex-deputado federal Roberto Jefferson fazer exames dentro da própria unidade prisional. A defesa do ex-parlamentar pediu ao STF a transferência dele para um hospital, alegando problemas de saúde. O pedido dos advogados de Roberto Jefferson é para que ele seja transferido do complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. Em laudo anexado ao processo, o médico que atendeu o ex-deputado afirma que o paciente apresenta febre persistente e sintomas respiratórios ainda sem diagnóstico. O profissional sugere a transferência até que o tratamento seja concluído. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o diretor da unidade prisional informe em até 24 horas a possibilidade de realização dos exames de saúde indicados pelo médico de Roberto Jefferson dentro do próprio complexo penitenciário. Em outubro do ano passado, Moraes já havia negado o pedido de transferência do ex-deputado para um hospital particular. O ministro autorizou, no entanto, a entrada dos profissionais de saúde no presídio para acompanhar o tratamento. Roberto Jefferson está preso desde agosto de 2021 por determinação de Alexandre de Moraes, acusado de participar de uma suposta milícia digital que realizou ataques a instituições democráticas. O ex-senador e empresário Luiz Estevão foi condenado por receber regalias enquanto esteve preso no presídio da Papuda, no Distrito Federal. 2 policiais penais e 2 ex-diretores do Centro de Detenção Provisória também foram condenados por envolvimento. A Vara Criminal de São Sebastião, no Distrito Federal, condenou Luiz Estevão a 9 anos e 9 meses em regime fechado e multa por corromper 2 policiais penais. Ele não vai poder ter a pena substituída por ser reincidente e por ter maus antecedentes. Os 4 agentes públicos foram condenados a penas que variam de 1 a 4 anos de prisão. Um dos policiais envolvidos recebeu em troca das regalias ao empresário um terreno de uma área que pertence à construtora do ex-senador. Ele também conseguiu que a irmã fosse contratada em um site de notícias também de Luiz Estevão. Já o outro agente foi beneficiado em 2 reportagens no mesmo site, que divulgou a empresa de criação de pássaros para comércio que ele mantinha. Os 2 policiais foram afastados dos cargos. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de ex-prefeito acusado de emitir notas fiscais frias no interior de São Paulo para substituir a prisão por penas restritivas de direito. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar impetrada pela defesa do ex-prefeito do município de Dolcinópolis, no interior paulista, para reduzir a condenação e substituir a pena de prisão de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial fechado por penas restritivas de direito. José Luiz Inácio de Azevedo foi condenado pela emissão de notas fiscais frias na época em que estava à frente da gestão do município. A defesa afirmou que a determinação de regime fechado para o cumprimento inicial da pena por falsidade ideológica foi desproporcional e alegou ainda que, ao agravar a pena com base no Código Penal, o juiz responsável pelo caso
incorreu em dupla punição pelo mesmo fato. Isso porque a indução de outra pessoa à execução do crime seria exatamente a conduta que levou ao enquadramento do tipo penal de falsidade ideológica. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Humberto Martins explicou que, de acordo com o precedente do STJ, a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus somente é possível quando há flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso para justificar a concessão da medida no regime de plantão do Judiciário. Humberto Martins salientou ainda que os argumentos apresentados pela defesa se confundem com a discussão de mérito do habeas corpus. Este mérito vai ser julgado ainda pela 6ª turma do STJ. Veja a seguir as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Continue com a gente. Quando eu penso em Constituição, eu penso que a nossa lei fundamental, nossa lei maior, que define os órgãos do nosso país, mas não só isso, define a relação do Estado, como o Estado se relaciona com as pessoas, como as pessoas se relacionam uma com a outra. Ela fixa os direitos da maioria e também garante os direitos da minoria. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, o que é bastante comum. Ao longo de 2021, diversas modificações foram apresentadas à população. E neste ano, 17 novas regras começaram a valer. Confira agora as principais alterações agora de 2022. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram aprovadas em outubro do ano passado com base em reivindicações de empresas do setor de transporte e de motoristas. Entre as novas regras, o chamado efeito suspensivo de penalidades, que na prática quer dizer que os motoristas não podem ser penalizados sem ter esgotado todas as possibilidades de defesa sobre as infrações. E tem mais. O limite de peso de veículos aumentou de 10% para 12,5% por eixo de ônibus de passageiros e caminhões de carga. A partir de abril, passa a valer a redução da base de cálculo para a multa por não indicação de condutor de veículos de empresas. Em junho, a CNH ganha novo design e também terá mais categorias de habilitação, como A e A1, B e B1 e assim por diante. Além dessas alterações, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou deliberação que restabelece o prazo de 12 meses para tirar a CNH, que estava suspenso em razão da pandemia. Ou seja, o processo para habilitação de motoristas deverá ser concluído no período máximo de 1 ano. O CONTRAN também prorrogou por mais 1 ano o tempo de uso de veículos em autoescolas. Na categoria A, por exemplo, o período máximo para uma moto em aulas passa de 5 para 6 anos, contando a partir do dia 3 de novembro de 2021. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Andréa Rezende. Doutora, muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, para falar sobre esse tema. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora? Mais uma vez vamos falar a respeito disso que acaba atingindo grande parte da população brasileira, até mesmo quem não tem carro acaba sendo afetado, transporte público, tudo está lá no Código Nacional de Trânsito. Esse tipo de modificações que estão sendo feitas no Código de Trânsito, isso acontece periodicamente, está sempre havendo alguma modificação. Isso é comum na legislação de outros países também? Depende dos países, né? Mais ao norte, mais para cima, é mais raro. Aqui para o lado da América Latina é mais comum, sim, essas alterações. De toda forma, eu entendo que a lei ela está em constante evolução, né? Você não pode ter uma legislação engessada que não se adapte tanto à tecnologia como aos casos do dia a dia, porque a gente está em constante evolução. Mas no Brasil, realmente, as alterações são periódicas, anuais, e são muitas alterações, né? Essa questão da adaptação é muito importante, na verdade, em qualquer legislação, justamente a assimilação do que o legislador intenta de coordenar, de deixar regrado através dos dispositivos normativos. No caso dessas 17 novas regras que vimos na reportagem, que terão um tempo ainda de adaptação para o brasileiro, embora já sejam válidas, quais as principais que a doutora destacaria?
A principal que eu vejo é a questão do efeito suspensivo nos processos administrativos, né? E nas multas também. Porque o Código de Trânsito, ele antes aplicava a penalidade a partir do recurso agiário, ou seja, no meio do processo. Essa penalidade se referia tanto à aplicação da multa, como também à suspensão da carteira. Agora, o efeito suspensivo, ele vai até o final do processo, garantindo aos condutores e proprietários dos veículos o direito de ampla defesa. Então, enquanto ele estiver recorrendo e se defendendo no processo, não poderá ser aplicada a penalidade. Eu acho muito interessante essa alteração que houve e válida, porque muitos casos a pessoa se defende, né, e depois tem que fazer o pagamento da multa, depois ganha o processo e o órgão administrativo tem que restituir o valor, devolvendo a pessoa que foi pago. E nos casos de suspensão da carteira, a lesão ao condutor é muito maior. Doutora, sem querer fazer um trocadilho propositadamente, mas é uma espécie de, podemos fazer uma analogia com o trânsito em julgado também nesse caso. Exatamente, é a mesma coisa. Eles vão, a partir de agora, aplicar a penalidade após o trânsito em julgado, que, no meu entendimento, é o correto, porque não traz qualquer lesão ao cidadão ou ao órgão. Doutora, a senhora falou a respeito justamente de adaptação e, inclusive, da questão de tecnologia. Uma modificação que aconteceu e que alterou significativamente também o dia a dia dos brasileiros em relação à carteira de motorista, a carteira de motorista digital. Já podemos falar a respeito desse dispositivo? Ele pode ser considerado um sucesso? Pode sim, facilitou muito a vida do cidadão, a carteira digital. Ele pode, através do aplicativo do órgão, baixar a sua CNH e não precisa estar com o documento constantemente, né? Ele mostra pelo celular a CNH ao agente ou como documento de identificação e consegue transitar normalmente. A questão dos pontos na carteira, de 20 para 40 pontos em relação às infrações cometidas. Há quem questione se isso não seria uma forma de deixar a coisa um pouco mais solta no sentido de punir os maus motoristas. Qual é a realidade que se apresenta a partir daí? Eu acredito que não tem essa questão de deixar mais solto, até porque a fiscalização aumentou muito, né? Então, hoje, a cada 1 quilômetro, você tem um pardal medindo velocidade, você tem agentes de trânsito posicionados nas cidades que estão autuando. Então, o limite, de fato, eu entendo que ele é pequeno, o de 20 pontos, né? Agora, com a alteração para 40 pontos, eu acredito que fica razoável, porque não só a pontuação aumentou, mas a fiscalização também aumentou. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando a aplicação das leis de trânsito aqui no país. Obrigado pela participação. De nada. E veja a seguir, na terceira reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer como funciona o pleito em Moçambique, na África. A gente volta já já. Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados? Tribunais de Justiça retomam o trabalho remoto e reforçam cuidados de prevenção contra a Covid e influenza. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, somente 50% dos servidores de cada unidade estão autorizados a entrar no prédio. Em São Paulo, em comunicado aos servidores, o TJ reforçou os cuidados, como o uso de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento social. Ressaltou ainda que quem apresentar qualquer sintoma de gripe não deve ir ao trabalho. No sul do país, o Poder Judiciário de Santa Catarina voltou a realizar as audiências de custódia por videoconferência. As medidas de prevenção contra a Covid-19 e a influenza também foram reforçadas.
No Distrito Federal, só entra no TJDFT quem for participar de audiências e sessões presenciais agendadas com antecedência. O atendimento ao público externo foi vedado nos balcões das unidades jurisdicionais e instituições que funcionem no prédio do tribunal. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei que autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos para emagrecer é inconstitucional. Em 2017, o Congresso aprovou uma lei que autorizava a produção, a comercialização e o consumo com prescrição médica de remédios para emagrecer. A partir de então, deixava de valer uma norma da Anvisa, que permitia a comercialização e o registro da sibutramina com restrições, um dos remédios mais vendidos que atuam na redução do apetite. Mas a norma proibia o uso de outros 3 inibidores feitos à base de anfetamina, a anfepramona, o fenproporex e o mazindol. Essa lei foi questionada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e o plenário decidiu que ela é inconstitucional, por entender que a liberação da produção e a comercialização de qualquer substância que afeta a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção do direito à saúde. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pela maioria dos ministros. Não é, ao menos em tese, obstado ao Poder Legislativo regulamentar a comercialização de determinada substância que pode impactar positivamente ou não a saúde humana. Mas é preciso, quando o faça, e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos, quando o faça, que sob pena da proibição, da proteção insuficiente e, portanto, de uma ofensa à proibição de retrocesso, faça com minudente regulamentação, indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas à sua validade, condições de armazenamento, dosagem máxima a ser administrada, entre outros. Ficou vencido o voto do relator ministro Nunes Marques. Para ele, o Poder Legislativo tinha autoridade para liberar o uso de substâncias medicamentosas, mesmo que a agência reguladora não tenha dado o seu aval. Retirar estes medicamentos do mercado significa deixar sem tratamento mais de 30 milhões de brasileiros afetados pela obesidade. O número de obesos tenderá certamente a aumentar. Tal fato ocasionaria também um aumento na busca pela cirurgia bariátrica, que tem alto custo e exige estrutura e pessoal qualificado em número muito maior do que o atualmente existente. Com isso, volta a valer a norma da Anvisa de 2011. Na terceira reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos falar de Moçambique. No país africano, as eleições são marcadas pelo uso de imagens como símbolos dos partidos e o contexto de guerra que deixou marcas no processo eleitoral. A efetividade, a alegria do povo é o que mais marca para quem chega em Moçambique, não é? E isso, de certa forma, assemelha-se um pouco ao Brasil. Esse lado hospitaleiro do povo é que não tem preço. Este é Ratimir Kuna. Aos 38 anos, ele mora em Maputo, capital de Moçambique, que fica no continente africano. O país, que tem cerca de 28 milhões de habitantes, já foi colônia de Portugal. E assim como no Brasil, a população fala português, mas também outras línguas regionais. Em área territorial, Moçambique tem cerca de 800 mil quilômetros quadrados. É um pouco menor que a soma dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Minas, que Ratimir conhece bem. Ele chegou a morar no estado durante 5 anos, quando se apaixonou por uma brasileira com quem casou e teve uma menina e um menino.
Por ter vivido no Brasil, que tem mais de 213 milhões de habitantes, as comparações entre os países não param na hospitalidade dos povos. Nos dois lugares, o sistema político é presidencialista, ou seja, tem uma presidente ou um presidente que é chefe de Estado e de governo e é eleito pelo povo. Mas em Moçambique também existe uma primeira ou um primeiro-ministro, nomeado por quem estiver na presidência para aconselhá-lo. Os quase 13 milhões de eleitores, segundo o recenseamento eleitoral de 2018-2019, participam de eleições nacionais para escolher o presidente e 250 integrantes do parlamento, que seriam deputados. Não há senadores. Tendo um governo, um executivo bem fiscalizado, não é? E uma vez que outras instituições, no nosso entender, não são fortes, mas não são fortes porque é por conta da história mesmo, né? Para termos um governo sério, no sentido de que presta contas, não é? Entendemos que esse voto é fundamental. Você tem ali uma outra lógica de se pensar o voto e o motivo do voto, assim, uma coisa muito regionalizada, uma coisa muito ressentida, ressentimento da guerra. Isso tem começado a mudar um pouquinho nos mais jovens, mas a guerra, 94 tinha guerra aí, então quem tem 33, 34 anos tem memória de guerra, sabe? Um outro ponto histórico e cultural das eleições moçambicanas é o ato de votar por cédulas de papel. O cientista político, que já morou em Moçambique por quase 1 ano e meio, explica que essa é a forma que mais condiz com as características da população. É um processo que, em termos de informações assim, visuais disponíveis para orientar o eleitor, tem que ser muito simples, porque Moçambique, grande parte da população não sabe ler e escrever. O exercício de riscar ali, não é? Pelo menos lhe dá aquela confiança que de fato votou. Não é? O fato de dobrar aquilo, colocar aquele ritual, não é? É que garante que, pelo menos o meu voto, né, conta. Eu acho que o processo de contagem devia ser mudado, devia ser de fato digital. Tem como fazer isso. Ofereceria maior segurança e agilidade no processo de apuração. Para termos uma ideia do processo de apuração, as últimas eleições de Moçambique ocorreram em 15 de outubro de 2019, mas os resultados oficiais foram proclamados pouco mais de 2 meses após o pleito, em 23 de dezembro. Além da contagem manual, os especialistas afirmam que um dos motivos para esse intervalo de tempo foi a dificuldade em transportar as urnas com os votos impressos. Em Moçambique você não tem estrada, né? Não é acessível, assim, não é igual você pegar uma BR-381 aqui no Brasil, sair com ali asfalto, cobertura que você consegue manter uma velocidade que você sabe mais ou menos quanto tempo você vai chegar. Essa coisa não funciona assim. Porque o país é um país extenso, né? É uma população dispersa e que a infraestrutura do país sofreu muito com o contexto de guerra. Para regular e organizar o pleito eleitoral em Moçambique, existem 2 órgãos. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, que supervisiona o recenseamento eleitoral e os processos eleitorais, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, responsável por implementar, técnica e administrativamente, o recenseamento e as operações eleitorais. Em Moçambique também existe uma espécie de título de eleitor. Eles chamam de cartão de eleitor. O documento deve ser apresentado na sessão eleitoral como forma de comprovar que a pessoa está apta a votar. Outro detalhe é o comprovante de votação. Antes de sair da sessão, os eleitores têm os dedos marcados com uma tinta azul, que dura dias. A ideia é evitar que alguém tente votar mais de uma vez. Uma das coisas que eu gostava muito em Moçambique era caminhar pelas ruas, andar de bicicleta e perguntar às pessoas ali um pouco mais velhas sobre o dia da independência. E elas me contavam, assim, histórias maravilhosas, às vezes os olhos marejados ali, né? Relembrando esse dia do hasteamento de uma bandeira nacional. E ali, quando eu escutava aquela história, eu vi uma pulsão de vida ali, e o povo com tanto de problema, mas que via nisso força, via nisso potência e via nisso uma identidade moçambicana. Na 4ª reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos mergulhar no Chile, um país da América do Sul. Nosso vizinho de continente tem votação por cédula e cada uma tem uma cor diferente, a depender do cargo. Outro detalhe é que no país não tem vice-presidente.
E o Jornal da Justiça vai ficando por aqui, mas antes uma última informação. Sai hoje o resultado da segunda fase do último exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Muita gente no Brasil todo na expectativa. Até agora há pouco ainda não tinha saído. Já fica o nosso desejo de boa sorte. Obrigado pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!